Bom, pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui da Roma Antiga, né? Roma Antiga que foi uma das maiores civilizações ou impérios do mundo antigo, né? Se não o maior, tá? Estima-se que cerca de 60 milhões de pessoas viveram, né, na Roma Antiga. E a Roma Antiga ela deixou vários legados, né? No mundo atual, Roma Antiga, né, acabou se difundindo como algo que deixou vários legados para o nosso mundo contemporâneo. Óbvio que se a gente for pegar a Roma atual, capital da Itália, a gente vai ver que houve incêndios, terremotos, construções, desconstruções, e isso acabou manchando e apagando um pouco, né, da história da Roma antiga. Mas mesmo assim, a gente tem uma ampla variedade de instrumentos, narrativas, artefatos, construções antigas que a gente pode estar se baseando para estudar a Roma antiga. Tá? Roma antiga que deixou fortes legados para o nosso mundo atual, como por exemplo, o latim falado em Roma, ele se difundiu ao longo dos anos e se transformou em vários idiomas, como o português, o espanhol, o catalão, o italiano, o francês. A cultura romana também acabou permeando ou sendo assimilada por algumas culturas ao longo dos anos, né? Então a gente mostra a força que a história ou que a sociedade romana teve na época. O cristianismo ele também foi difundido em Roma e ganhou muita força, principalmente com o imperador Constantino I, que a gente vai estar falando dele. E como eu falei para vocês, a história de Roma ela é uma história muito ampla, né? E até para facilitar o entendimento, a gente até subdivide essa história em algumas partes para facilitar o entendimento dessa história. E é o que eu vou estar fazendo. Então, eu vou dividir a história da Roma Antiga em 4 vídeos. Vou trabalhar com vocês, então, a fundação de Roma, que vai ser esse vídeo. Vou trabalhar a monarquia romana, que foi de 753 a.C. até 509 a.C. Depois eu vou estar trabalhando a República Romana, que vai de 509 a.C. até 27 a.C. E por último o Império Romano, que vai de 27 a.C. até 476 d.C. E essa data, 476 d.C., que marca a decadência e fim do Império Romano, né, na concepção de alguns historiadores, né, de vários historiadores, principalmente europeus, marcou também o fim da Idade Antiga e o início da Nova Era, que foi a Idade Média. Então a gente percebe a força, a influência que teve a civilização romana, que teve o Império Romano dentro do mundo antigo. E quando a gente se propõe a trabalhar ou estudar o Império Romano, a Roma Antiga, a gente se baseia em várias teorias, vários mitos, assim como quando a gente vai falar da fundação dela, né, a fundação de Roma, a gente tem uma história verídica, tá? E a gente tem uma história de origem mítica, lembrando que algumas histórias de algumas civilizações antigas, né, principalmente talvez da Grécia, né, que tem até a mitologia grega, a gente acaba se baseando muito em mitos, porque em cima desses mitos que talvez não é algo verdadeiro, né, mas é em cima desses mitos que houve a construção do mundo antigo, tá? Então a gente se baseia, a fundação de Roma se baseia em duas teorias, a verídica e a origem mítica. O que foi a origem mítica? De acordo com a obra Eneida, que foi uma narrativa, uma obra feita por Virgílio, a gente vai notar que ele conta a história que dois irmãos, Rômulo e Remo, filhos do deus Marte com a jovem princesa Réia, acabaram sendo jogados no rio pelo seu tio Armúlio, usurpador do trono, né, que não aceitou que sua sobrinha tivesse 2 filhos com o deus Marte, jogou Rômulo e Remo num rio, dentro de um cesto,
ele foi encontrado por uma loba, né? Eles foram encontrados por uma loba, essa loba amamentou eles até eles tomar uma certa idade, e depois eles foram encontrados por um grupo de camponeses que cuidou deles. Quando adulto, eles resolvem voltar para sua região natal, depõe o seu tio Armúlio, né? E eles acabam, os dois, fundando Roma, tá? Lá em 753 a.C. Mas, depois de uma discussão entre os dois irmãos, né, Rômulo e Remo, acaba que o Rômulo ele mata o seu irmão Remo e se transforma no primeiro rei de Roma, né, dentro do sistema de monarquia, dentro desse sistema de fundação da Roma antiga, né, porque quando ela foi fundada em 753 a.C., ela já foi fundada com um sistema de governo similar à monarquia, tendo Rômulo como o primeiro rei. E a história verídica é que vários povos habitavam a Península Itálica, né, fundavam vilas, né, e entre esses povos a gente teve aqueles formadores da Roma antiga, aqueles que formaram a cultura romana, né. Entre os principais temos os latinos, sabinos, etruscos, né, e também povo grego. Então, esses povos formadores, eles formaram vilas perto da Península Itálica e essas vilas deram origem a Roma, né? E acabou que quando teve origem em Roma, lá em 753 a.C., se formou Roma num sistema de monarquia, tá? Tendo Rômulo como primeiro rei, tá? E esse sistema de monarquia ele vai até 509 a.C., quando ele vai ser derrubado, tá? Então a gente percebe que os principais povos formadores da Roma antiga foram os etruscos, os latinos e os sabinos, né, que influenciaram mais a cultura local naquela época, né, que formaram várias vilas que viviam ali perto do rio Arno e o rio Tibre. Então acabaram que formaram essas vilas, e essas vilas ao longo dos anos formaram a Roma antiga, né, a civilização romana, tendo a sua fundação em 753 a.C., já no sistema de governo sendo a monarquia, tá bom?